Bom dia! Então, nós estamos alegres que está participando conosco mais uma vez, Café com Cristo e com a Palavra de Deus. Então, eu quero convidar a pegar a sua Bíblia, vamos abrir em Provérbios capítulo 13 agora. Nós estamos estudando o livro de Provérbios, um estudo chamado As Pérolas em Provérbios. E agora nós chegamos nesse capítulo 13 e nós vamos ler apenas versículos 7 a 11 e depois entrar no nosso estudo e ver o que Deus tem para nós hoje. Provérbios capítulo 13, versículo 7 diz: há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. Então nós encontramos aqui nesse capítulo várias referências que falam sobre riquezas e sobre os ricos. Mas eu quero falar principalmente do versículo 7, que fala sobre as verdadeiras riquezas. Veja o versículo 7. Há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. Então, os ensinamentos dos verdadeiros valores. É importante entender quem escreveu esse capítulo. Nós sabemos que provavelmente foi o homem mais rico do mundo naquela época, Salomão, o rei. Então, a rainha de Sabá, quando ela ouviu sobre a fama dele, ela até viajou de longe para ver o seu reino e ver o seu palácio e sobre as riquezas dele. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 10, versículo 1, que ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. E ela veio com todos o seu exército e seus empregados, e daí ela ficou de boca aberta quando ela viu tudo que Salomão tinha. E ela disse: eu não cria naquelas palavras, até que eu vi e meus olhos ouviram. Eis que não me disseram metade. Pujastes em sabedoria e bens e fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Ela viu que esse homem era o homem mais rico do mundo, mas foi ele que escreveu, versículo 7, há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que fazem de pobres e têm muitas riquezas. Quais são essas riquezas que ele está falando? Meu pai, ele sempre me dizia: o dinheiro chama dinheiro. E com isso ele queria dizer que as pessoas têm recursos financeiros para investir, obtêm lucros que aqueles que não têm as mesmas posses não conseguem. E o resultado final é que os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Se meu pai tinha razão ou não, nisso eu não sei. Mas uma coisa certa é que o mesmo princípio se aplica ao relacionamento das riquezas verdadeiras. Como o sábio diz aqui em versículo 7, há alguns que se fazem ricos e não têm coisa nenhuma. Outros fazem pobres e têm muitas riquezas. Então, as verdadeiras riquezas nem sempre são bens materiais. É isso que Salomão estava querendo dizer. Era Salomão o homem mais rico do mundo falando nessa época, e o homem mais rico da minha geração. Ele falou palavras semelhantes. Ele morreu com 56 anos de idade, relativamente jovem,
E as últimas palavras dele, né? Ele falou sobre as verdadeiras riquezas. O Steve Jobs, ele foi o mesmo homem que nos deu o iPhone, o iPad, o MacBook e muitas outras coisas de tecnologia. Mas o homem que tinha tanta riqueza no mundo, ele não podia reter a sua morte. Ele morreu com câncer de pâncreas, com 56 anos de idade. Mas ele falou essas palavras: eu cheguei ao topo do sucesso dos negócios. Aos olhos dos outros, minha vida tem sido símbolo de sucesso. No entanto, além do trabalho, eu tenho pouca alegria. Então ele diz que os bens materiais perdidos podem ser encontrados. E a única coisa que você não encontrar depois de perder é a vida. Então, com a morte dele, morreu a esperança que ele tinha. Ele estava dizendo que tem coisas nesse mundo que tem muito mais valor do que as riquezas, do que os bens materiais. Então nós devemos valorizar essas coisas, como diz aqui em Provérbios. Nós devemos valorizar o nosso relacionamento com Deus. Veja o versículo 6. A justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. Nós devemos valorizar os nossos relacionamentos. Primeiramente, nossa vida com Deus. Né? Cuida da sua salvação. Tenha certeza que você já tenha Jesus como seu Salvador pessoal. Ande com Deus. Cuida do seu caminhar com o Senhor. Valorize o relacionamento com a sua família. Veja o versículo 7. Há alguns que fazem ricos e não têm coisa nenhuma, outros que fazem pobres e têm muita riqueza. Muitas vezes nós não reconhecemos a riqueza que nós temos. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 31 que a mulher virtuosa tem mais valor do que o bens. Então é uma joia. E às vezes nós não reconhecemos o valor do nosso cônjuge, da nossa esposa, do nosso marido. Nós devemos valorizar os relacionamentos e não as coisas materiais. Devemos valorizar nossos pais e também os filhos. Nós devemos valorizar. Veja o versículo 1. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Está falando sobre relacionamento entre pai e filho, que é muito importante. Versículo 24 diz: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que ama, deste cedo o castigo. Então o seu pai, ele chama atenção, às vezes ele mostra o que está errado, o que precisa corrigir, porque ele te ama e ele quer seu bem. A pessoa que quer seu bem, ele não vai deixar que você faça qualquer coisa. Ele vai querer te orientar e mostrar o caminho onde que você pode conseguir as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Mas veja também outro relacionamento, versículo 22 aqui. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então aqui está falando sobre os relacionamentos entre avós e netos. É uma grande riqueza, né? Se você tem uma herança espiritual. Alguém disse que o homem mais pobre que seja pode deixar uma grande herança para seus filhos, que é o seu exemplo. Recentemente, estava conversando com um irmão, esse irmão é pastor, e ele mora numa cidade próxima daqui de São Paulo. E ele contou um pouco da sua história para mim. Ele falou que o avô da sua esposa morava na roça, em Minas Gerais, e uma época passou, naquela época que ele morava bem afastado, bem distante, e não tinha nem igreja naquela vilarejo. Mas ele falou que houve um dia que um missionário passou de cavalo e ele deixou algumas bíblias para o povoado naquela pequena vilarejo. E com algumas pessoas que moravam ali, e o vô pegou uma daquelas bíblias. Ele começou a ler a Bíblia. Com o tempo ele mudou para a cidade de Orlândia, no interior paulista.
E lá na Orlândia ele encontrou um outro pastor que estava começando, um outro missionário que estava começando uma igreja batista naquela cidade. Esse senhor se converteu junto com a sua família, e a sua família ficou firme naquela igreja. Os seus 3 filhos, 2 se tornaram missionárias e o seu filho tornou um pastor. Então naquele voo deixou uma grande herança para os seus netos. Hoje até seus netos, os filhos dos seus filhos, estão no ministério, servindo ao Senhor. Uma legada piedosa. Ele deixou uma herança espiritual para sua família. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Meu amado, vamos deixar uma herança piedosa para os filhos dos nossos filhos, que vale muito mais do que as riquezas materiais. Então valorize os relacionamentos com a família, valorize o relacionamento de amizade. Veja o versículo 20, que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Em outras palavras, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Então o caráter do seu amigo vai influenciar o seu caráter. Então valorize as amizades. Procura pessoas que vão te abençoar, para que possa ficar firme com Deus. O amigo realmente vai influenciar a nossa vida. Valorize os compromissos de caráter. Veja o versículo 6. A justiça guarda o que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. Compromisso no trabalho. Versículo 4. O preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, e a alma dos diligentes se farta. Quantas pessoas agora estão valorizando aquele emprego que tinha, antes de começar a quarentena? Então a taxa de emprego agora é altíssima e muitos não valorizavam. Então nós devemos valorizar e ser um bom funcionário. Versículo 11, a riqueza de procedência vão diminuirá, mas a quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. Então valorize os compromissos, valorize o compromisso com a verdade. Veja o versículo 5, o justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. Então, tenha compromisso com a verdade. Conte a verdade, mesmo quando que pode prejudicá-lo. Deus sempre honra aos que têm compromisso com a verdade. Tem compromisso com a fidelidade. Versículo 17. O que prega a maldade cai do mal, mas o embaixador fiel em saúde. Então, seja fiel nos seus compromissos. A qualidade que Deus mais procura em seus servos é qualidade de fidelidade. Seja fiel a Deus, seja fiel no dízimo, seja fiel nos cultos, seja fiel porque Ele é fiel a nós. Seja fiel à esposa, ao marido, seja fiel à sua família, seja fiel ao seu trabalho. Mas no último lugar, veja aqui, a passagem nos ensina não somente valorizar os relacionamentos, também os compromissos de caráter, mas valorize a palavra de Deus. Veja o versículo 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mantimento será galardoado, quer dizer, recompensado. Versículo 14, a doutrina do sábio é fonte da vida, mas para se desviar dos laços da morte. E versículo 15, bom entendimento favorece o caminho dos prevaricadores. O caminho dos prevaricadores ou dos pecadores é áspero. Então valorize esse livro.
Realmente há uma grande diferença entre os livros que foram feitos por homens e o livro que faz o homem. Isso é um livro que faz a diferença na sua vida. Quantos homens e mulheres perderam suas vidas para que nós pudéssemos ter esse livro em mãos. Então valorize a palavra de Deus em sua vida. Essas são as verdadeiras riquezas que Deus quer lhe dar. Deus abençoe você e tenha um bom dia. Vamos ouvir uma música e vamos ter um tempo a sós com Deus. Quando a vida está mais calma, sem nada preocupar, retiro meu olhar de ti e esqueço-me de orar. Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, ansioso elevo a voz a ti e ouves meu clamar. Preciso